Ao longo das nossas vidas, nós aprendemos que a natureza é frágil e nós devemos preservá-la ao invés de destruí-la. Porém, na minha visão e na visão aqui da filosofia Altsense, posso dizer que essa afirmação é uma distorção e, na verdade, a natureza ela não pode ser destruída, por mais que o que a gente vê aí na realidade demonstre o contrário. O que acontece, na verdade, não é a destruição da natureza, mas sim uma série de sobreposições de camadas e mais camadas de percepções relacionadas à natureza que nos distanciam dessa natureza. E ao nos distanciarmos dessa natureza, nós nos tornamos frágeis. E tudo que a gente é capaz de projetar sobre ela é a nossa própria fragilidade. Então, na verdade, o que é frágil não é a natureza, mas sim a nossa condição de distanciamento da nossa própria natureza. E esse distanciamento acontece justamente por um conjunto de camadas construídas artificialmente. No vídeo de hoje eu vou falar mais sobre o que é essa natureza, o que vem depois dela e o que está por trás dessa nossa percepção de que nós, seres humanos, estamos destruindo a natureza. Com esse vídeo eu espero que você ressignifique não só o que nós somos levados a acreditar em relação ao mundo, mas também a sua própria vulnerabilidade diante disso que está sendo construído, dessa narrativa danosa à nossa existência. Então roda a vinheta e vamos aí para mais um vídeo. Primeiro ponto que a gente tem que entender para a gente chegar aí a uma compreensão sobre o que está por trás dessa história de que a natureza é frágil, que a gente está destruindo ela. Antes de chegar nisso, a gente precisa entender o que é a natureza, o que é o artificial, a construção artificial que nos distancia dessa natureza. E aí depois disso eu vou falar para vocês o que está por trás desse distanciamento do ser humano em relação à sua natureza. E aí eu vou falar uma série de questões que são muito reveladoras, que podem ser uma virada de chave tremenda aí para desconstruir muita coisa que você foi levado a acreditar, justamente com o propósito aí de te distanciar da sua própria natureza. Então, para a gente começar, eu quero que você entenda a palavra, o significado da palavra natureza. Natureza vem do latim natura, né? E tem ali o sentido de gerar, surgir. E aí, se você for um pouco mais atrás, natura é uma tradução da palavra physis, que no significado original ali faz referência à forma como as plantas e os animais crescem e surgem de maneira espontânea. Então, na visão aqui do projeto Fora de Senso, a natureza tem muita relação com esse surgimento de todas as coisas, essa geração de todas as coisas. E se você voltar alguns vídeos aí desse canal, você vai ver ali um vídeo sobre gênero, onde eu falo que a origem de todas as coisas, de todo o universo, é a consciência. Para dar mais contexto a isso que eu estou falando, eu vou citar aqui uma frase do Max Planck, né, um físico teórico que é considerado aí um dos pais da física quântica, que disse o seguinte, abre aspas, eu considero a consciência como parte fundamental. Eu considero a matéria como um produto derivado de consciência. Não podemos ficar atrás da consciência. Tudo o que falamos, tudo o que nós consideramos como existente, postula a consciência. E é usando aí dessa frase que eu reforço o que eu falei no início desse vídeo, né? Que a natureza é incorruptível, ela é inquebrável, ela é indestrutível. E nós, como produto da natureza, não podemos dominá-la ao ponto de destruí-la, né? Porque a destruição em si, ela requer um domínio. Para que você destrua um argumento ou derrube um argumento, você tem que ter domínio sobre a matéria que gerou esse argumento. Isso se aplica também à natureza das coisas. E voltando ao vídeo que eu falei para vocês sobre gênero, lá eu falo que a natureza de todas as coisas é a consciência que despertou para uma experiência divina e, ao despertar, passou a experienciar a si própria, gerando uma série de desdobramentos que deu origem a tudo que nós conhecemos e também a tudo que nós desconhecemos. Na verdade, a gente conhece tudo, porque nós somos uma parte desse desdobramento.
E como parte desse desdobramento, nós contemos a essência de tudo que existe. Então a gente consegue acessar tudo que existe. A gente só esqueceu justamente por quê? Porque foram construídas camadas e mais camadas que nos distanciam dessa natureza. E aí, quando a consciência experienciou e despertou para si própria e passou a se experienciar, né, dando origem à força da criação, eu falo isso lá no vídeo, né? Então, quando surgiu a criação, que é essa força contínua de geração, esse primeiro motor que dá origem a tudo, surgiu aí a força da construção. E essa construção, ela foi originada como uma força complementar à criação e juntas elas formam aí o processo mental, né? Inclusive a gente vê ali na filosofia hermética que diz que tudo é mente, tudo que existe se origina de um processo mental. E é justamente dessa dialética entre criação e construção que a consciência reproduz a experiência em busca de se manter nesse constante estado de conexão com o divino. Então, para a consciência, essa experiência que se desdobra a partir dela mesma, né, não tem um juízo de valor se é positivo ou negativo, se é boa ou ruim. Para a consciência, tudo que ela precisa viver é a si própria. É gerar essa experiência de si própria. E eu posso estar viajando agora, mas você vai ver que no final desse vídeo tudo vai se encaixar, tá bom? Então fica aí até o final que eu vou te mostrar o porquê que eu tô falando isso. Por que eu tô falando de que a única coisa que importa para a consciência pura é experienciar a si própria, né? E aí, como eu falei, a partir dessa experiência de si própria, tudo se desdobra em um padrão mental que envolve criação e construção. A criação é a primeira luz ali na escuridão, né? Quando dispara a primeira faixa de luz que dá origem a tudo. E a construção, ela é um processo que dá movimento a essa luz, a essa criação. E é esse movimento que vai dando forma a todas as coisas, né? Então a construção usa a luz da criação para dar forma a tudo que é necessário para que a consciência se mantenha ali em seu estado de experienciar a si própria. E aí, no universo de possibilidades, tudo isso vai se desdobrando até chegar aqui onde nós estamos, né? Numa dimensão específica, vivenciando uma realidade específica. Então, explicando o que é a natureza, né? Ela se resume a isso. Ela se resume a essa força geradora de tudo. E aí, né? Eu falo de criação e construção. Há uma frase que eu sempre falo aqui no Fora de Senso que é: a natureza cria e a necessidade constrói. Lá nos primórdios, quando a consciência despertou e gerou a luz da criação, essa luz manifestou a necessidade de se desdobrar em si própria, construindo um mundo de ideias. Essas ideias são formas que vão se transformando e gerando tudo que existe. Desse processo de construção é que surge o artificial. E trazendo isso para a gente, né, eu falei para vocês que a natureza é incorruptível e que tudo que há além dela é apenas um conjunto de camadas construídas artificialmente. O que acontece aqui no plano terreno, aqui do planeta Terra, da nossa sociedade, nosso mundo, né, é que cientes disso, um grupo de pessoas usou esse padrão, que é um padrão de manifestação de todas as coisas, para exercer um determinado domínio sobre a realidade. Correto? E eles criaram uma série de concepções, eles criaram uma doutrina científica e filosófica para que o ser humano ele passasse a pautar a sua existência em uma ideia alterada em relação ali à sua própria natureza. E aí, ao fazer isso, né, o ser humano ele se distancia da sua natureza e aí ele passa a reprimir a si próprio, dando origem a todos os traumas, a todas as doenças, a todas as vulnerabilidades do ser humano. Por quê? Porque quando há essa desconexão com a natureza, o ser humano, que é o ápice da inteligência natural, na minha concepção, ele passa a aceitar com maior facilidade as narrativas científicas e religiosas, né, e filosóficas que os controladores aí do mundo impõem sobre nós.
Então é isso que está por trás desse distanciamento do ser humano em relação à sua própria natureza. Porque quando acontece isso, a gente passa a aceitar tudo como natural. A gente passa a aceitar a nossa vulnerabilidade e ao aceitar essa vulnerabilidade, a gente passa a refletir, a projetar essa vulnerabilidade em tudo. E por nos tornarmos vulneráveis a tudo, frágeis, nós perdemos a nossa capacidade de resposta, que aqui no projeto Fora de Ciência eu chamo de responsabilidade. E quando a gente perde a nossa responsabilidade, a gente entrega ela para forças alheias a nós. Essas forças alheias passam a ser a força geradora da nossa realidade, ou seja, passa a ser a natureza da nossa realidade. Então o que acontece é o quê? Que a gente substitui a natureza divina pela natureza artificial que foi manipulada aqui dentro dessa realidade holográfica, né? Desse holograma quântico que a gente está inserido. Então, a gente, ao falar de natureza, né? Muitas pessoas aí podem considerar que eu estou falando das plantas, dos animais, do aquecimento global e de tudo mais, mas não. O que eu falo é muito mais simples do que todas essas concepções aí que a gente aprende na escola, que mais alienam do que revelam a verdade sobre a natureza. E ao contrário do que nos dizem, não é a natureza que é alterada por nós. Porque como eu falei lá no início, para a gente destruir ou alterar algo, a gente tem que dominar esse algo. A gente não domina a natureza. É a natureza distorcida que nós criamos em função do controle por terceiros, né? O controle alheio da mente humana, e criou uma nova natureza, uma percepção distorcida da natureza que aí a gente atribui a ela a nossa própria fragilidade, como eu falei agora. Então a natureza ela permanece ali no seu próprio fluxo, ok? No seu próprio ritmo, na sua própria vivência, na sua própria experiência. E a gente vai se moldando e se alterando em função dessa natureza, mas usando dessa luz, dessa força natural para distorcê-la e criar ali uma realidade artificial. E para a gente conhecer a natureza, a gente não precisa de estudar muito e mergulhar em livros e, enfim, tomar substâncias psicodélicas ou fazer tudo que for necessário aí no mundo terreno, no plano terreno, para se desprender do nosso corpo ou desprender do nosso estado mental atual e ir para outro estado. Enfim, a gente não precisa fazer nenhuma firula para resgatar e reconhecer essa natureza original. Tudo que a gente precisa é enxergar a experiência sem dar significados a ela. Você tem aí o seu eu que está vivenciando isso aqui, que está sentindo raiva quando o político X comete algum tipo de erro, né, ou corrupção, ou quando ali o namorado, a namorada, a mãe, o pai fala uma coisa que não agradou muito. Você tem esse eu que está vivenciando essa experiência, que é artificial, a nível terreno, e por trás desse eu há um outro eu que observa tudo isso. Além dessa raiva, além desse prazer, além dessa dor, além desse desejo, há esse eu que está observando isso tudo e ele é imutável. E tudo que a gente precisa é se desprender, se desapegar dos significados. Eles não vão deixar de existir. O seu julgamento da sua experiência, se ela foi boa, se ela foi ruim, ela não vai deixar de existir. Mas se você pegar a ideia de que por trás desse julgamento, por trás desses juízos de valor que você atribui à sua experiência, há uma força ali que ela não se altera, ela é neutra. E por mais que ela seja em sua plenitude inalcançável, ou seja, por mais que você não consiga atingir esse estado de neutralidade para se descolar da experiência dual, do julgamento, do certo ou errado, do bom ou ruim, você consegue notar a presença disso se você exercitar isso. E olha que interessante. Eles nos induzem, né? Os controladores do mainstream, das narrativas, eles nos induzem exatamente ao contrário. Não é à toa que a gente tem aí tantas catástrofes naturais eminentes, né? E tanta culpa voltada ao ser humano pela desgraça do mundo, né? A gente é culpado de tudo. A gente carrega uma culpa imensa pelo caos do mundo. Por quê? Porque quando isso acontece, a gente distorce tudo. A gente torna esse estado de consciência neutra, de observar o nosso eu vivenciando, né, essa dualidade de maneira neutra, a gente é puxado para o problema e a gente deixa de ver a realidade como essa consciência neutra. E como eu falei no início desse vídeo, a origem de tudo é a consciência neutra, é a consciência pura. E quando a gente é culpado por tudo, quando a gente é voltado
a acreditar que toda desgraça do mundo é culpa nossa, o que não deixa de ser de fato, mas quando a gente aceita isso, se coloca em uma zona de conforto em relação a isso, a nossa mente produzirá desdobramentos que sigam o mesmo padrão, ou seja, a gente vai passar a produzir mais desgraça, mais caos e mais doença, e ao longo desse processo, desse ciclo vicioso, a gente vai se distanciando cada vez mais, a gente vai criando cada vez mais camadas que nos separam, apesar de que nós e a nossa natureza original somos indivisíveis, né? Mas há ali um distanciamento dessa natureza original. Por isso que eles induzem tanta culpa na gente, né? Porque a gente ali se torna parte de um problema que é o julgamento puro, a parcialidade pura. Como eu falo, a consciência primordial ela é neutra, né? A parcialidade é uma distorção dessa consciência pura, né? E eles nos induzem a sermos o problema, porque ao sermos o problema a gente passa a ficar preso no julgamento. E o julgamento é parcial. O que é o parcial? O oposto do neutro, né? Ou seja, a gente está na contramão da neutralidade da consciência pura e, em consequência disso, a gente se desconecta completamente dela, ok? E o que eu proponho aqui não é que você mergulhe no natural ou no artificial, que são essas teorias e tudo isso que é criado pelo homem para justificar a sua própria necessidade de se conectar com o natural, o original. Não proponho você se apegar a isso, porque se fizer isso, você vai estar sendo parcial. O que eu proponho aqui é que você busque se equilibrar entre o artificial e o natural. Ou seja, que você fique nem no natural, nem no artificial. Isso é difícil, tá? Isso é muito difícil. E é por isso que eu trago todos esses conceitos de responsabilidade, de respeito, e uma série de outros conceitos que eu difundo aí nos meus cursos, nos meus artigos do blog, nos meus outros vídeos. Para quê? Para que você consiga estabelecer um perímetro de percepção, uma zona perceptiva alcançável, para que aí, tendo como referência a neutralidade, você consiga se posicionar nesse perímetro de percepção dual que você está centralizado, né? Que você está no centro da experiência, vivenciando e observando tudo isso, e tendo como referência a neutralidade, você consegue aí ter mais responsabilidade sobre o que você faz, sobre o que você pensa, sobre a forma como você age e responde à realidade que você está inserido. E é nesse exercício de responder à realidade a partir dessa responsabilidade que você desperta o seu máximo potencial. E partindo disso, eu reforço, né, que a natureza ela é inalienável, tá bom, gente? Nenhum dono do mundo tem o poder de alterar a natureza. Tudo que eu tô falando aqui joga isso por terra, joga toda essa culpa por terra. Por isso que eu falei lá no início do vídeo que esse conteúdo aqui vai servir para muita gente ressignificar muita coisa, tá bom? Porque tudo parte dessa culpa que a gente carrega de sermos o grande mal do mundo. E não, porque nós não temos o poder de destruir a natureza, nós temos o poder de controlar a natureza. Na verdade, a gente se ajusta a ela. Então você não precisa sentir culpa, tá bom? E eu te digo mais, a maior ameaça que os controladores do mundo têm contra eles é a própria natureza que nós carregamos em cada um de nós, tá bom? Não é à toa que eles criaram esse sistema tão complexo para nos distanciar dela. E olha que interessante, por mais que eles nos distanciam dela, então eles criaram nações, eles criaram religiões, eles criaram filosofias, eles criaram deuses, mitos, eles criaram tanta coisa, mas tanta coisa. Agora aí eles estão, como já fizeram algumas vezes, alterando o nosso corpo, alterando o nosso estado mental, alterando a nossa frequência energética, tentando fazer de tudo para nos distanciar dessa natureza, mas ela sempre chega e eles sempre têm que inovar e transformar novamente o nosso estado atual para se manterem no controle. Então, se você acha que eles estão à frente de você, o que eu tenho para te dizer é, se você pensa assim, você está apenas projetando a sua fragilidade na fragilidade deles. Da mesma forma como você faz com a natureza, tá bom? Então eles são tão frágeis quanto vocês. E é por isso que o conteúdo desse vídeo é tão poderoso, porque se todo mundo que assistir esse vídeo pegar essa mensagem e começar a perceber, começar a buscar, a experienciar a própria vida sem dar significados, sem ficar se apegando ao que não conhece, ao que não sabe, e trazendo isso para uma verdade absoluta, né? Ou julgando tudo e a todos como se fôssemos os donos da razão, se a gente começar a exercitar essa experiência neutra, a gente vai começando a ficar mais responsável, a gente vai começando a recuperar, a resgatar
a responsabilidade que um dia nós demos de mão beijada aí para aqueles que controlam o mundo. Então na prática parece difícil, mas você pode ver aí que, pelo menos aí na filosofia AutoSense, é muito mais simples do que parece. Eu exercito isso todos os dias, tá bom? Eu não falo que eu sou um cara zen, um cara good vibe, eu observo apenas essa metamorfose ambulante que é o meu eu terreno, né? Esse avatarzinho aqui que tá trabalhando todos os dias, que tá constituindo família, que tá ganhando dinheiro, que tá se alimentando todos os dias, suprindo suas necessidades básicas. Eu sei que por trás desse euzinho que tá aqui de frente para o microfone, gravando esse áudio para vocês, há uma consciência. E é justamente esse estado de consciência que eu busco alcançar para trazer esse tipo de conteúdo aqui para vocês. Tá? Então eu espero que esse conteúdo tenha sido útil. Não esqueça de interagir, de deixar o seu like, de mandar uma mensagem falando o que você achou desse vídeo. Eu espero de coração que você tenha gostado, tá bom? Um forte abraço e até a próxima.